assento, pode sentar, pode se acomodar. Eu vou tentar ser bem breve. A pastora queria ajudar a pregar, eu falei, seu culto era quinta, já foi cancelado. Ô, glória, enquanto você abre o texto, Malaquias capítulo 3, eu quero dar início pelo verso 6, e vou ler até o verso, poder número 12. Você pode estar sentado, eu quero louvar a Deus por todos que nos visitam nessa noite, meu amigo Milas, a Valéria, o Sebastião, né? Não é esse nome não, mas nós vamos batizar ele como Sebastião aí, né? Que logo, logo vai estar. Não espera um pouquinho, Sebastião, não nasce antes da palavra não, deixa a palavra terminar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Milas, sua esposa, sua casa, e todos aqueles que nos visitam pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta. A gente sempre diz o seguinte: procura secretária e acerta a sua vida. Para de ficar namorando e casa logo. Isso é um jargão do nosso irmão Sebastião, e nós aprendemos e vamos implantar e vamos colocar como da igreja, né? Vamos patentear esse jargão da igreja. Você que está namorando já 4 cultos, já pode resolver a sua vida. Pastor, mano, eu faltei o culto da minha igreja para vir aqui. Se você não pediu o seu pastor lá, você está em desobediência e Deus está te vendo. E aí o negócio não é bom. Não, pastor, eu estou sem igreja, estou parado. Resolve sua vida, conserta a sua vida, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. É um texto que vamos falar acerca de dinheiro. Mas nós vamos entender o que Malaquias, o missionário, o mensageiro, estava querendo nos falar nesse texto. Que ora todo mundo usa para falar sobre você dizimar, ofertar. Então nós vamos entender um pouco sobre isso na noite desse dia. O texto diz assim, aquele que encontrou, diga amém. O texto diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus decretos, estatutos, mandamentos, e não os guardaste. Voltai para mim, e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda me perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Nós estamos diante de um texto pós-exílio, aonde o povo já não mais cultuava a Deus da forma que era para cultuar, aonde o povo não mais fazia as coisas conforme a exigência do Senhor. O texto, o tema central dele, quando você analisa o texto todo do capítulo 1, ele vai falar sobre o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a vinda do Senhor. Esse livro foi escrito aproximadamente há 460 anos antes de Cristo. E Malaquias, no capítulo 3, no verso 1, ele já estava revelando o grande dia do Senhor, a vinda do Senhor. Malaquias já estava falando, profetizando sobre isso. Mas nós observamos que Deus ele é misericordioso. A Bíblia diz no Salmo 30, no verso 5, na parte A do versículo, ele diz que a ira do Senhor dura só um momento, mas a tua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Esse povo ele foi escravizado, esse povo foi levado cativo à Babilônia. Esse povo experimentou da ira de Deus.
Por quê, pastor? Por causa da desobediência. Por causa de adorar outros deuses. Por causa da idolatria. Por causa de não obedecer os mandamentos do Senhor. Agora este povo retorna, e este povo agora começa a levar as ofertas, começa a trazer as ofertas para a casa do Senhor, de uma forma que o Senhor não estava se agradando. Se você descorrer o texto do livro de Malaquias, você vai ver que eles levavam animais coxos, cegos, e entregavam no altar de Deus. Aquilo era oferta. E Deus não se agradando daquelas ofertas. Deus estava vendo que o povo estava corrompido. O povo estava fazendo as coisas de forma errada. O povo entendia o culto. O povo sabia o que deveria ser feito. Mas assim faziam de forma errada. O povo entregara as suas ofertas, mas as ofertas danificadas. O povo chegava no meio do seu arraial, dos seus animais, escolhia o mais leproso, o mais danificado e levava para a oferta. E a lei de Deus, a lei do antigo aliança era que a primícia era de Deus. A oferta era melhor. Tudo tinha que ser o melhor para Deus. Deus tinha que estar no centro, na primazia da vida do ser humano. Mas aquele povo, eles não estavam ligando para isso. Aquele povo estavam casando, se divorciando. O sacerdote estava vivendo uma vida regalada nas concupiscências da carne e do pecado. E Deus agora vai começar a exortar, levanta um missionário ou um mensageiro, assim tem pouco significado o nome Malaquias, para ali repreender o povo, para ali dizer ao povo a vida que eles estavam levando não estava conforme os estatutos e a lei do Senhor. O que me chama a atenção no texto é que esse mesmo povo é o mesmo povo que, se você sentasse com ele e contasse, eles iam contar a história de quando o Mar Vermelho se abriu. Era o mesmo, escute, presta atenção em mim. Era o mesmo povo que ia dizer assim: olha, as pragas que vieram no Egito, que coisa foi aquela? É o mesmo povo que ia dizer: olha, quando a arca estava na frente com os levitas, eu via o rio Jordão parar. Eu vi porque o rio não se abriu no meio, o rio vinha de um lado e o rio parou. Era o mesmo povo que viu Deus trovejar, relampejar e os filisteus se desbaratinando, e o Senhor dá vitória ao teu povo. Era o mesmo povo que contaria imensas grandezas de Deus para você. É o mesmo povo que ia recitar todas as leis de Deus para você. Eles entendiam, eles caminhavam, eles adoravam a Deus, mas a adoração deles não estava chegando diante do trono do Senhor. Aí eu te pergunto na noite desse dia: será que a minha e a tua adoração está chegando diante de Deus? Será que o meu e o teu louvor Deus está recebendo? Será que a minha e a sua oração Deus está ouvindo? Sabe por quê? Olha o que o apóstolo Pedro, no capítulo 3, no verso 12 da primeira carta, ele escrevendo, ele vai dizer assim: que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os teus ouvidos atentos à sua oração, mas Deus é contra aqueles que fazem o mal. Escute isso. Esse mesmo povo era o mesmo povo que ia até o átrio levar as ofertas. Eles entendiam, diácono Tiago, a liturgia do culto. Todo mundo entendia como que deveria ser feito, irmã Ludmila. Todo mundo entendia como que era a oferta, de que maneira era a oferta. Esse povo, irmão Leandro, ele entendia o dia de culto, qual era o horário, qual era a forma e qual era a maneira do culto. Mas o que me observa e me chama a atenção é que o texto diz o seguinte: desde os dias dos vossos pais desviaste dos meus mandamentos. Mas nós estamos lendo um texto onde o povo levava as ofertas diante do templo, mas os mandamentos não guardavam. Você vê a importância dos mandamentos de Deus? Você entende a importância de guardar os estatutos do Senhor? Você entende, ao andar dentro da palavra de Deus, a importância? Porque Deus está vendo.
Você pode estar até trazendo, mas Deus pode não estar recebendo. Você pode estar colocando o dinheiro ou aquilo que você ganha num saco furado. Não está prosperando, não está rendendo. Por quê? Porque talvez eu estou à procura de riqueza, não da prosperidade de Deus. Porque quando eu busco riqueza, eu não olho para cima, eu olho para a terra. Mas quando eu olho para a prosperidade, eu olho para Deus. Por quê, pastor? Porque prosperidade não é riqueza. Prosperidade é Deus te suster na sua necessidade. É Deus te suster naquilo que você deseja. É Deus te suster naquilo que você busca. Escute isso. Eles iam culto, igual eu e você. Eles cultuavam a Deus, igual eu e você. Mas o culto verdadeiro não estava neles. O autêntico, o racional. Eles não estavam fazendo o verdadeiro culto. Eles estavam fazendo algo. Vou fazer isso aqui, tem que ser feito, eu vou fazer de qualquer maneira. E Deus, Ele não recebe nada de qualquer maneira. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se você for fazer algo para Deus, faça com o teu coração, faça de todo amor, porque aí sim Deus vai te ver. Escute isso. Eles iam ao templo, conheciam a liturgia, sabiam a maneira de ofertar, mas não faziam. E Deus disse assim, através do mensageiro: desde o dia dos vossos pais. Então quer dizer, já tem tempo que eles estavam andando errado. Já tem tempo que eles estavam andando de maneira errada. Desde o dia dos vossos pais. Eles já não guardavam mais os mandamentos. Eles já não entendiam ou queriam fazer a maneira correta. Porque entender, todos entendem. Mas fazer, nem todos fazem. Todo mundo sabe qual é a maneira certa de adorar a Deus. Todo mundo entende o que Deus quer de mim e quer de você. E por que nós não fazemos? E por que nós não agradamos a Deus? Porque quando eu agrado a Deus, automaticamente eu agrado o meu próximo. Quando eu faço certo para Deus, automaticamente, irmã Cláudia, eu vou fazer certo para o meu próximo. Se o Senhor diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu obedeço isso, agrado a Deus, eu agrado você, Luiz. E nem tudo que Deus manda nos agrada. E Deus diz para Isaías assim: você vai andar nu, você vai andar pelado. Senhor diz para Ezequiel: vou tirar sua mulher. Jeremias, você não vai casar. E aí, tem coisa que Deus faz que não nos agrada, mas nós temos que obedecer e dizer: eis-me aqui, Senhor. E porque se eu não faço o que está para ser feito, eu agrado a Deus? Eu não agrado a Deus. Quando eu falo em oferta, em trazer oferta, Deus não está olhando para a quantidade. Deus está olhando para a qualidade da sua oferta. Eu e você sabemos que temos que ofertar. Eu e você entendemos que temos que dizimar. Mas se eu faço de maneira que, o pastor vai roubar. Eu não concordo. Você está depositando no saco furado. Você está depositando no saco furado. Você entende o culto. Você traz a oferta. Mas não fala de coração. Eu e você entende o culto. Eu e você compreende a liturgia. Olha a diferença de um cara que entende a liturgia. Pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o fogo. Mas onde está o cordeiro? Aí o pai disse assim: Deus proverá. E eles continuaram a subir para o monte. Se fosse eu e você rebelde, ia dizer assim: eu não vou, sem cordeiro, depois vai mandar eu descer de novo. Eu estou cansado, toda hora eu já tenho que subir esse morro. Chega lá em cima, não tem cordeiro. E aí? Você está entendendo que eu estou te chamando a atenção nessa noite? Eu estou te chamando a atenção para que nós entendamos fazer um culto verdadeiro, autêntico, racional, de coração aberto a Deus. Pararmos de picuinha, pararmos de dizer assim: eu não faço, eu não isso. Para! Deus não está olhando se você conhece a liturgia. Deus está olhando se você está fazendo de coração. Porque eles... Você pode sentar com qualquer judeu. Ele cita todas as leis contidas nos Pentateuco. Uma
criança de 14 anos, judeu, ele cita os 5 livros da Bíblia, as leis que estão contidas dentro deles. E eu e você não consegue citar nem os livros do Novo Mandamento. Você entende isso? Não é você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não que te faz ser próximo de Deus. Não é você recitar versículos e capítulos, porque eles recitavam, mas estavam cultuando a Deus de maneira errada. Aí eu te pergunto, qual está sendo o teu culto para Deus? De que forma é o teu culto para Deus? De que forma é o meu e o teu culto para Deus? Porque Ele está olhando, e quando Ele recebe o nosso culto, automaticamente a presença dEle se manifesta com resposta de fogo sobre a nossa oferta. Escute isso. Eles traziam uma oferta, mas traziam uma oferta danificada. Animal coxo. O animal tinha que ser perfeito para a oferta no templo. O animal tinha que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula. Um animal tinha que ser ele daquele o melhor. Aquele que você chega assim e fala: pai, eu não consigo escolher qual é o melhor para levar. E eles não. Esse que está meio doentinho, vamos levar esse aqui mesmo. Ofertando para Deus. Ofertando para Deus. Eu estou falando de oferta. Mas eu não estou falando de oferta em dinheiro. Eu estou querendo trazer para você uma realidade em oferta espiritual. Como nós temos se ofertado para Deus? Você é até crente, você já caminha, você já pula, já sapateia, fala em línguas. Mas e aí? Isso não te leva para o céu, irmão. O que te leva para o céu é um coração quebrantado diante de Deus. O que nos aproxima de Deus, o que aproxima eu e você de Deus, é um coração aberto para Ele. É dizer para Ele: eis-me aqui de verdade, Senhor. Eis-me aqui para a tua vontade, para o teu querer. Porque a vontade de Deus, muitas das vezes, não é a minha nem a sua. A vontade de Eliane era passar por isso. Conheço um jovem, está passando por um processo. Se você perguntar aos pais, a ele mesmo, ele vai falar: não, eu não queria isso para mim. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que boa e perfeita e agradável vontade de Deus é essa? Que nos permite, presbítero, entrar numa cova de leão, que nos permite ser lançado dentro de uma prisão sem nada dever. Mas Deus está dizendo: se preocupa não, se você continuar quietinho, ficar olhando só para mim, eu vou te exaltar, eu vou te honrar, eu vou te colocar em lugar de alto patamar, gente. Entende isso? O processo é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Se Deus não nos amasse, Ele não nos corrigia. Se Deus não nos amasse, Ele não levantava profetas para dizer conosco. Deixava-nos nós quebrarmos a cara. Eles caminhavam até o templo, porque o animal era trago até o pátio. Na tenda era o seguinte: quando você entrava no átrio, o átrio era o pátio. Tinha uma bacia, a bacia do sacrifício. Ali era tudo, derramava o sangue. Eles chegavam com o novilho ali para o sacerdote. E o sacerdote recebia aquela oferta. O sacerdote recebia aquela oferta danificada, estragada. Ele poderia dizer: não, você conhece a lei. A lei não é essa. Mas ele estava recebendo aquela oferta. Estava sendo conveniente com o pecado do povo. Tentando te ensinar o verdadeiro caminho. Mas não, ele não ensinava, ele aproveitava-se das situações. Escute isso. Eles iam ao culto, mas o culto não estava neles. Isso era um ritual. Eles faziam todo o ritual do culto. Trazia, cortava, lavava, entrava, adorava, mas Deus nada. Deus nada. Ele dizia assim, ó: Deus já foi direto com ele: desde vossos pais, vocês não estão guardando o seu mandamento. Voltai para mim. Peraí, ele não estava indo no culto? Ele não estava adorando a Deus? Ele não estava levando a oferta? E por que Deus mandou o mensageiro dizer: voltai para mim? Eles estavam dentro, mas longe. Eles estavam dentro, mas estavam distantes.
Eles estavam fazendo o ritual, mas não estavam fazendo para Deus. Ele já não guardava mais os mandamentos e os decretos da forma que era para ser feito. Qual é a forma que Deus quer que nós fazemos para Ele? Qual é a maneira que Deus quer que hoje você faça para Ele? Deus quer te ver aqui em cima? Louvado seja Deus se você está. Mas Deus quer ver você, João 4, 24. Um verdadeiro adorador. Que adora o Pai em espírito e em verdade. É um adorador que adora pelo que Deus é, não pelo que Deus pode fazer. É um adorador que adora a Deus independentemente da situação. É um adorador que adora a Deus dizendo assim: Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, continua sendo Deus e eu continuo caminhando na tua presença. Deus, se o Senhor me levantar, eu estou aqui, mas se o Senhor não me levantar, eu continuarei aqui. Oh meu Deus, se Deus realizar, eu estou aqui. Se Deus não realizar, eu continuarei aqui. Voltai para mim. Voltai para mim. Sabe o que é mais triste? Vamos fazer uma simbologia. O cooperador Leandro é um profeta. Entrou aí e diz: silêncio. Aí para um pouquinho. Silêncio. Aí todo mundo faz silêncio. Porque se alguém gritar na porta, todo mundo para olhar quem é. Ele vai dizer: Deus está, assim diz o Senhor. Olha o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor aqui para nós. Assim diz o Senhor: desde o dia dos vossos pais, desviaste dos meus mandamentos e não os guardaste. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Virasse as costas e fosse embora. Hein? Você ia dizer: mas eu estou tocando aqui, Senhor. Eu estou tocando. O pastor está pregando. Eu estou aqui levantando a mão e dando glória a Deus. E Deus está falando assim: vocês estão distantes de mim. Isso aqui eu não vou receber nada. Estou querendo trazer você. Eu estava estudando uma mensagem. Mas Deus falou: não, é no texto, prega no texto. Quando nós falamos sobre isso, nós não vamos falar, não te pedindo dinheiro, não. Esse texto aqui, Deus está falando, é para o povo de Israel. A forma que eles estavam ofertando a Deus estava feia, errada. E nós aplicamos para nossos dias de hoje. Eu não estou aplicando no financeiro, não. Porque quando Deus faz na nossa vida e eu estou de coração aberto para Ele, dinheiro para mim não é nada, irmão. O que eu tenho é dele. O que eu tenho é dele, o que é dele é meu. E se Deus mandar dar, eu vou dar. Então eu entrego o seguinte: quando eu e você entender quem é Deus na minha e na sua vida, não importa a casa, não importa carro, não importa a bicicleta. O que importa é a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Profeta era rico. Os profetas, meu irmão, só Isaías que era o mais elevadão, mas teve que andar nu. Obedecer. Ezequiel, o Senhor falou: ei, faz um chá de bosta aí que você vai comer. Senhor, de bosta não, é puro. Faz um estrume de vaca então. E aí? Você está disposto a Deus falar: você vai comer bosta a partir de hoje? Para mostrar para o povo a impureza deles. Você está entendendo? Você está disposto a ser verdadeiramente um servo de Deus? Porque servo de Deus não é essa Coca-Cola que você acha que é, não. Servo de Deus, ele tem que passar na prova. Servo de Deus é provado para ver se ele é aprovado. E às vezes nós não somos aprovados porque não aguentamos a prova de Deus. Não aguentamos Deus nos provar. Deus fazer apertar um pouquinho o cinto, eu já pulo dizendo: vou parar, desanimei, não caminho mais, não caminho mais. E aquele dia que você pulou e sapateou, você não era ovelha, você era bode. Voltai para mim e eu me voltarei para vós. E esse termo que é engraçado, que é muito, muito legal. Voltai. Levanta aí, Solange. Vem aqui, faz favor. Caminha até lá na ponta. Ó, Deus fala: para aí, Solange. Voltai para mim. Voltai. E eu me voltarei para vós. Voltai e eu me voltarei
para vós. Sabe que Deus está nos ensinando na noite desse dia? Volte-se para Ele, que Ele vai voltar para você. Volte-se para Ele, que Ele vai voltar para você, pastor. Mas eu já estou nele, é o coração. Ele está dizendo assim: abra o teu coração, porque eu sondo e conheço as estruturas da tua vida. É noite de você abrir o coração e dizer: Deus, eu sou teimoso. Deus, eu sou fofoqueiro. Deus, eu sou linguarudo. Deus, eu já não aguento ver um rabo de saia. Deus, eu sou prostituto. Deus, eu bato na minha mulher, mas eu não quero mais ser assim. Eu preciso de um Senhor. Porque a sua oferta, se você estiver em pecado, não vale de nada para Deus. A igreja precisa do dinheiro? Precisa, para que haja mantimento na casa do tesouro. Mas em pecado, irmão, como que você vai ser próspero? Como que você vai ver a sua vida abençoada? Como que você vai ver a sua vida, Deus florescendo na sua casa? Sabe por que muitas pessoas, elas vivem vidas de miséria? Não é vida porque a casa desabou, não, que não é miséria não. Vida de miséria é você ver as pessoas sendo abençoadas, você caminhando na igreja e não entendendo o que está acontecendo na tua vida. Ah, pastor, fulano foi abençoado, fulano as portas se abriu e a minha não se abre. Aí vai olhar o seu estatuto, o seu diagnóstico, porque diante de Deus foi dito, tem um memorial. Aí Deus vai abrir lá e vai dizer: você não ora, você não jejua, você não quer falar comigo, você não obedece, você está olhando coisas na madrugada. Ei, você está olhando rabo de saia, você é trambiqueiro, enrolado. Eu não posso abençoar pessoas que estão andando em pecado. Ei, Deus não abençoa quem está em pecado. Deus levanta gente para te chamar a atenção. Não adianta eu ter todo o ritual de culto. Eu quero trazer essa mensagem dentro disso, sobre os rituais de culto. Se perguntar aquele menino ali, que está tocando a bateria, ele sabe todos os dias de culto. Ah, tem terça, tem quinta, tem domingo, segunda-feira eu tenho ensaio, porque a maioria dos ensaios está aqui na segunda-feira. Só não está quando eu imprevisto. Mas senão o pai dele está na bicicleta, na escola bíblica, mesmo que o pai dele traz ele na bicicleta. Mas isso é só um ritual. Mas será que eu tenho feito de coração? Será que eu tenho prazer de estar? Hoje eu quero que você sinta e reflita. Será que eu tenho prazer em estar aí? Um anônimo? Porque aí embaixo todo mundo é anônimo, eu conheço pelo nome. Mas a pessoa se acha anônima só porque está embaixo. Mas aqui em cima eu sou conhecido. Mas o Senhor busca os anônimos. É aquele que está lá cuidando das malhadas e ninguém está vendo. Deus busca aquele que está lá malhando trigo. Enquanto todo mundo está correndo, ele está com estratégia lá de fazer alguma coisa. Deus gosta de anônimo. Deus gosta é aquele que está nos bastidores trabalhando. É aquele que Deus vai prosperando, vai honrando, porque ele está fazendo para Deus com amor. Mas ei, e será que no dia que eu deixar de ser anônimo, eu vou continuar querendo ser anônimo? Porque tem muitas pessoas que saem do anonimato e vêm para ser conhecido e esquecem de onde ele saiu. Deus não te chamou para ser conhecido. Deus te chamou para as pessoas conhecer Ele através de você. Você não é nada, eu e você não somos nada. Deus é conhecido. Quando alguém olha para uma pessoa assim, presbítero Jona, é um homem de Deus. Primeiro ele fala a sua humanidade, você é homem, mas eu vejo Deus na sua vida. Você é homem, mas eu estou vendo Deus na sua vida. Você é mulher, mas eu estou vendo Deus na sua vida. Você é um jovem, mas eu estou vendo Deus na sua vida. Sabe o que isso está dizendo para nós? Que Deus está sobre nós, Ele está sendo conhecido através de nós. Então deixa Deus fazer em você, que através de você, Deus vai alcançar outras pessoas. Para do ritual e começa a fazer o amor. Estou cansado de rituais. Estou cansado de rituais.
estou cansado de rituais. Será que eu tenho feito? Isso aqui é uma palavra para crente. E para gente que não aceitou Jesus. Será que eu tenho na minha caminhada, o que eu estou fazendo? Será que é para Deus? Porque se não for para Deus, não adianta nada. Como que eu sei que é ou não é para Deus, pastor? A vida que eu estou levando. Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? Se ele não convenceu da vida que você está levando, ninguém mais pode convencer. Ninguém mais pode convencer você. Pastor, mas eu vim por causa de João. No dia que João te decepcionar, você para. João me decepcionou. Confiava tanto nele, é por isso que eu parei. Você foi convencido por homem. E por homem você cai. Mas quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós vamos dizer, ainda que ele caia, eu permaneço olhando para Deus. Ainda que ele se desvia, eu continuarei olhando para Deus. Ainda que as coisas estejam apertadas na minha vida, eu continuarei olhando para o Senhor. Eu continuarei olhando para o Senhor. Eles até conheciam a lei, porque eles levavam a oferta. Eles entregavam as ofertas. Mas eles não entregavam a oferta de maneira correta. Trazer a oferta é lindo. Mas a Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que deixar a oferta e se consertar e depois ofertar. Pastor, mas é culto de primícia. Fala de bênção, eu estou falando de bênção. Você quer bênção melhor do que essa? Eu e você se colocarmos na posição? Eu e você entender o que Deus é na minha e na sua vida? Se você fosse dimensionar a grandeza de Deus na sua vida, como você dimensionaria? Quantas vezes você ora agradecendo a Deus? Por que que muitos saem da igreja? Por que que muitos fazem isso aqui, ó? Chega na igreja, ele acha, ou ela acha, que vai pirraçar o pastor. Também não faço mais nada. Você está se lascando. Você está pirraçando a eu não, você está pirraçando a Deus. E você, a sua briga contra Deus, você vai perder. Não coloca suas frustrações descontando na obra de Deus. Você está mostrando para Ele que você é um menino, é uma menina, é uma criança. Você precisa amadurecer. Você precisa crescer e entender que quem pode te abençoar e te honrar é Deus. Aí eu fico com pirraça. Pirraça não. Eles conheciam. Se eu conheço a lei, se eu olho para os mandamentos, eu vou adorar Deus de qualquer forma. Eu vou pular Deus de qualquer maneira. Pastor, mas lá em casa está tudo acabando. Vamos adorar. Vamos adorar porque Deus está no controle. Lá em casa a água está igual a cachoeira na parede. Mas vamos adorar. Uma hora que ele vai parar, agora vai dar certo. Pastor, estou fora de casa. A defesa civil mandou eu sair, mas eu vou continuar adorando, porque eu sei que ele está no controle. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei se é amanhã, eu não sei daqui um mês, mas uma hora Deus vai manifestar a grandeza dele ao teu favor, ao teu favor, ao teu favor. Ele só quer que se arrepende. Ele só levantou o mensageiro para dizer: se arrependa-te, traga a oferta direitinha, porque quando você trazer o cabritinho gordinho, eu vou prosperar mais de 1000 gordinhos lá. Quando você trazer as rolinhazinhas tudo bonitinha, eu vou enviar 1 milhão de rolinhazinhas bonitinhas na tua casa. Mas sabe o que aconteceu com a geração de hoje? O cara todo em pecado, Deus vai te abençoar. Deus está dizendo: eu não. Se você quiser, você abençoa. Eu não. Se Deus abençoar alguém em pecado, Luiz, alguém vai se consertar? Nunca. Você quer que seu filho ande errado? Não quer. Você só dá um presentinho ao seu filho se ele se acertar. E você acha que Deus quer te perder para o diabo? Saia da tua casa
para entrar por uma porta para cultuar a Deus, com um sorriso 9:15, dizendo: hoje eu vou para a presença do Rei. Hoje eu vou lá dar o meu melhor para Ele. Eu vou fazer o meu melhor para Deus, porque eu sei que é Ele que é o dono da minha vida. É Ele que comanda a minha história. É Ele que comanda os projetos. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que abate, é Ele que exalta. É Ele que dá, é Ele que tira. É Ele que tem o controle. Quem é o homem? 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 Se coloca de pé. Orabacana, Ramash, Labaradagachores, Urabadagachorevana, Rabanarabacas, Olabachoreb, Urabacadarai. Deus está te chamando de volta. Voltai para mim que eu me voltarei para vós. Voltai para mim que eu me voltarei para vós. Volta o teu coração para mim. Esqueça o homem, olha para mim. Porque se você olhar para mim, as coisas vão bem na terra. Ainda que é noite de tribulação, ainda que é dia difícil, mas eu estou no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Oh meu Deus do céu. Pega o seu celular assim, aponta para o irmão e diga: Deus está no controle. 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 O controle não saiu da mão de Deus. O controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. Oh pastor, mas aquele homem não se converte. O controle está na mão de Deus. Oh pastor, mas eu estou aborrecido com isso. Você aborrece não, porque o controle está na mão de Deus. Oh pastor, eu quero desistir. Não desiste não, porque o controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. O controle está na mão de Deus. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Volta para Ele. 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 Adora Ele de uma forma que você nunca adorou. Esquece esse problema. Diga: Deus, eu vou te adorar. Qualquer problema está na tua mão. Ele é o general de guerra. Ele é o estrategista. Ele que é o general. É Ele que vai te dar a estratégia para esta luta. Só fica esperando a informação dele. Só fica esperando o mensageiro dele chegar e dizer: Deus mandou você fazer assim. Fica tranquilo, porque Deus tem a palavra final. 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 A palavra final é de Deus. A palavra final é de Deus, é de Deus, é de Deus. A última palavra é de Deus. Ainda que você pegou a direção, ainda que você escolheu o caminho, se você, escute isso. Deus está mandando você ir para lá. E você faz isso, pode ir. Na hora que você quebrar a cara lá, Deus vai dizer: eu te falei que era para lá, rapaz. Vai te pegar pela orelha, com carinho, mas vai pegar. Vai pegar, agora você vai para lá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho controle ainda. Você acha que tem o seu controle, mas quando você quebrar a cara, eu pego você na orelha e falo: volta para cá. É aqui que eu te quero, rapaz. Porque eu não vou te perder para o diabo. Eu não vou te perder para Satanás. Eu não vou te perder para o diabo. Ei, você é de Deus. Você é escolhido, escolhida do Senhor. Ele não vai te perder. Voltai para mim, e eu me voltarei para vós. Voltai para mim, e eu me voltarei para vós. Sabe o que Deus está dizendo, homem? Diga para Ele: pregue a minha palavra. Eu vou te dar a revelação do texto. Eu quero te usar na minha palavra. Vou levar a chora que levaste. Night resha. Labanto rabacanto rabacaia. Leibonto rabanto res.